Caliana Soares, nascida 11 de junho de 1981, escritora independente. Essa é a nossa convidada de hoje para o canal Literatura Ativa. Sejam todos muito bem-vindos. Caliana Soares, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Ativa. É um prazer ter você conosco aqui esta noite. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigada desde já pelo convite. Nós que agradecemos. É muito importante, né, para mim, para o nosso trabalho como escritor. Todo convite, toda ajuda é bem-vinda e estar aqui no seu canal é uma honra. Isso é verdade. Obrigada. Muito obrigado. Caliana, então, sem mais delongas, vamos começar nosso bate-papo. Caliana, assim como prática, sempre procuro perguntar para os nossos entrevistados como foi o seu início na literatura. Você fala assim, desde quando eu comecei a escrever ou como eu conheci o início da minha trajetória? Bem, eu comecei a escrever em 2016. Eu comecei através da Wattpad, eu conheci alguns grupos de escrita dentro do Facebook. Então, eu comecei publicando pequenos contos no Facebook, também dentro da Wattpad. E dentro desses grupos eu conheci várias pessoas que me indicaram essa plataforma e eu comecei a publicar por lá. Mas o meu livro já havia sido escrito, meu primeiro livro eu escrevi em 2007. Só que eu não tinha perspectiva de lançar esse livro. Acho que você deve saber que no Brasil não é fácil você lançar um livro. Com certeza. Né? Não é viável monetariamente, digamos assim. É muito caro você publicar o livro. Então eu escrevi o livro e deixei ele guardado na gaveta. Até que eu conheci várias outras plataformas. Onde eu moro, na região Nordeste, região do Rio Grande do Norte, a literatura digital ela não é tanto... como é que eu digo, visada, a gente ainda é da cultura do livro físico. E ela está chegando agora devagarinho, ainda está bastante assim, envergonhada, como se diz. Mas aos poucos eu fui conhecendo a área digital e me apaixonei, né, através dos grupos justamente os grupos de leitura que existem dentro do Facebook. E aí eu fui para a Amazon em 2018, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi justamente aquele que estava guardado, já há 10 aninhos lá na gaveta. Eu comecei a publiquei na Amazon. E de lá para cá eu nunca mais parei. Que bom, isso é muito bom. Sempre bom tirar nossos projetos da gaveta e às vezes nós pensamos que não vai ser muito sucesso. Aí acaba sendo aquele sucesso estrondoso que nem nós mesmos esperávamos, né? Isso é muito importante, parabéns. E deixa eu te fazer uma pergunta. Obrigada. Nesse período, assim, quais foram as suas bases de inspiração? Olha, eu comecei a minha base, né, de leitura. Vamos dizer assim, todo escritor começa na base de leitura, né? Isso. Aquele autor que mais lhe cativa. Eu li os clássicos, eu comecei com Machado de Assis. Então, meu primeiro livro, inclusive, o nome dele é Pérolas de Vidro, é um livro histórico, baseado no período escravocrata, justamente por conta dessa minha leitura mais clássica, mais voltada para o clássico. Depois vieram outros gêneros, mas o primeiro livro, a primeira inspiração foi justamente baseado no Machado de Assis, José de Alencar. São as bases minhas, são essas leituras, o clássico. Entendi. Apesar de eu amar bastante os livros atuais, mas os clássicos eles tiveram um peso muito grande nas minhas decisões. Que bom, isso é muito importante também. Você tocou num ponto aí na primeira pergunta, sobre o mercado literário brasileiro. Assim, você expõe pra gente um pouco mais da sua visão, sua sugestão a respeito desse assunto. Por que no nosso país a literatura não consegue obter o seu espaço, o seu devido valor?
Olha, eu ainda tenho em mente que eu acho que a culpa é nossa mesmo. Vou ser sincera, do leitor. Uhum. Digo assim porque eu não sou apenas escritora, eu sou leitora também. E a literatura brasileira, ela ainda é muito desvalorizada. O pessoal ainda gasta 50, 60, 70 reais num livro estrangeiro. Mas quando é para pagar 30, 40, que é a base de um livro nacional, praticamente ele é deixado de lado. E vamos partir também aí para a questão das editoras, né? Porque hoje nós temos a disponibilidade do livro digital. Mas antes a gente sabe que a base eram as editoras. E até hoje as editoras continuam publicando muito livro estrangeiro. Eles preferem trazer os livros de fora, fazerem como é, toda a tradução, do que investir no escritor brasileiro. Isso empobrece a questão da literatura. Faz com que os autores comecem a publicar por editoras pequenas, ou muitas das vezes como eu praticamente publico pela Amazon. Eu tenho sim, eu tenho uma editora, eu publico por uma editora, ela é pequena, mas eu, antes de chegar onde eu cheguei agora, que para mim já é um patamar importante, eu bati com a cara muitas das vezes nas portas. Então foram muitas portas fechadas para mim, por eu ser por eu ser brasileira, por eu estar começando. Então eu acho que nós leitores, eu acho que toda essa situação está relacionada a isso, ao fato dos PDFs que atrapalham muito a vida da gente como escritor, porque muitos leitores acreditam que lendo um PDF do escritor ele vai estar ajudando, ainda tem essa cultura, né? Infelizmente. Tem toda a pirataria que não é pouca, ou seja, é uma soma de consequências, Isso. de situações que levam à decadência da nossa literatura, embora ela seja muito rica. Digamos que de cada 100% das minhas leituras, que eu sou leitora assídua, digamos que 90% são brasileiras. Né? A maioria dos meus livros são brasileiros. Eu leio livros de escritores nacionais. Mas muita gente, eu já vi andando pelas mídias sociais, o pessoal postando livro de fora, de vários autores dos Estados Unidos, Canadá e infinitas regiões, mas há pouquíssimos que postam fotos, por exemplo, de um livro nacional. Você pode vir pelo próprio Instagram, quando você começa a passar as páginas, você vê o pessoal postando foto, resenha de livros internacionais. Infelizmente, o cenário literário brasileiro e os brasileiros não são todos, alguma parcela ainda se salva. Mas a maioria tem costume de, infelizmente, dar valor à graminha do vizinho que é mais verde do que a que nossa, do nosso próprio quintal. Isso é uma situação chata, incômoda, porque aí a literatura brasileira não consegue se desenvolver da forma que deveria, né, e perde credibilidade ante a preferência nacional e exterior, né? Isso é uma coisa muito chata. Agora, me diz uma coisa aqui, na hora que você está desenvolvendo seus trabalhos, suas escritas, é, os capítulos que você prepara tem assim uma pré-determinação de caracteres? Você já vai intencionado naquela quantidade para puxar o próximo capítulo? Ou isso flui naturalmente sem a concepção de um planejamento? Antes, no início, sim, mas hoje os meus capítulos têm em média 10 páginas, mais ou menos. É, entre 9 e 10 páginas, mais ou menos isso. Isso varia muito de acordo com a cena, às vezes está numa cena bem importante do livro, porque eu não me foco muito nos capítulos quando eu estou escrevendo. Isso me atrapalha se eu for, como é que se diz, focar em divisão. Eu geralmente escrevo. Então, quando termina toda a história, é aquele momento em que eu vou passar a segunda leitura, é que eu vou dividir capítulos, mas geralmente eu deixo a história fluir, para só então eu me preocupar com essa questão de capítulo. Então, por isso que eu digo a você, varia entre 9 e 10 páginas. Eu acho que é um número bom, não muito longo, mas também não muito curto. Mas é em momento isso. Em relação ao planejamento, meus livros são, sim, eu tenho aquele planejamento, eu sei o início, meio e fim, né? Só que daí em diante, é quando eu me sento em frente ao PC, ao computador, que a história flui. Eu não sou daquele escritor que vai com o livrozinho todo na mente, não.
Eu vou dia após dia remoendo aquela cena, pensando, podia ser melhor, volto lá, refaço, mas em média é assim. Isso aí. Eu tenho já um esqueletozinho armado. Entendi, porque eu te fiz essa pergunta porque muitos espectadores me questionam, que eu também sou escritor, escrevo no gênero fantástico. Como que eu faço a preparação da minha escrita? Eu faço desse jeito que você falou, sento diante do PC e vou escrevendo da forma que fluir e por aí vai. Agora, vamos lá. Qual é o seu gênero preferido de escrita? Eu pude ver pelas capas, eu pude ver que há uma pegada assim, meio pro dark, tipo fantástico, mas romântico. Explica pra gente um pouco sobre É, essa minha teoria doida aí. na, ve- na verdade, ultimamente eu ando bem dividida nessa questão de gênero, porque é um gênero romance e fantasia. Só que ao mesmo tempo eu escrevo muito romance. Eu comecei escrevendo só romance e depois foi que eu passei para os outros gêneros. Se você andou olhando mesmo, você viu que Hum, tem muitos gêneros diferentes. sim. Mas eu tenho os dois pés e as duas mãos no terror. Então é Hum, meio isso: romance, terror, fantasia. A fantasia foi uma coisa que me pegou muito em cheio. O terror do mesmo jeito. Eu comecei escrevendo romance, só que eu tinha muita vontade de escrever terror. Só que eu não me achava capacitada, até que eu conheci outras mulheres, porque assim, a maioria dos gêneros, dos escritores que escrevem terror são homens. Não é um campo muito feminino. E só que eu sempre gostei muito do gênero. Então eu comecei. Eu não sei se eu vou, não sei se eu devo. Aí fiz um conto, foi aprovado pela editora, foi o começo de tudo, foi esse conto. E daí pra lá, de lá pra cá, não parei mais de escrever. que E bom, que romance, ótimo. romance eu misturo muito, porque o meu público é muito feminino. Então, eu comecei a publicar muito romance, logo eu amo romance, então também tá assim na questão de leitura também. E fantasia, eu sempre misturo os dois. Romance com fantasia. Eu sempre tenho essa pegada, não só romance ou não só fantasia. Geralmente tem um pouquinho dos dois. Isso é muito bom. Você conseguir misturar esses gêneros todos. Eu gostei de todas as capas que eu vi ali, cara. Realmente são fantásticas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O que não pode faltar na hora que você está criando? Qual que é aquele toquezinho especial quando você está desenvolvendo aquela história que não pode faltar? Toquezinho. Ah, Uma pitada de você fala em maldade, uma pitada de bondade, uma pitada isso. de frieza, romance demais. Eu Fala pra acho mim. que não é assim. Os meus livros, eles nunca são completamente. Por exemplo, você vai ler um romance, ele nunca é só romance. Ele tem um drama, ele tem momentos tensos, tem conflito. Não é aquele livro só melado, só amor, só paixão, não. Geralmente tem sempre um tema envolvendo. Como, por exemplo, o meu livro Beijo de Borboleta fala sobre o coma, né? Aí, Pérolas de Vidro vem a escravidão. Já, deixa eu pensar, além dos meus dias, já vem falando sobre reencarnação. Então, é sempre um tema que eu desenvolvo com bastante mistério ou com bastante pitada de suspense. Não é sempre aquela história, vou pegar o livro da Caliana e vai ser, essa chatice, já não aguento mais romance. Pelo menos as pessoas que leem, né, os meus livros, eles gostam dessa misturada de emoções, né? Sempre tem muita emoção misturada, tem raiva, tem amor. Eu acho que um livro ele é completo quando ele arranca do leitor raiva, amor, tristeza, alegria, choro. Quando ele arranca tudo, eu acho que ele tá assim na dose certa. Eu acho que é muito bom quando você lê um livro que você sorri ou que você tem raiva do personagem, é bom. Isso é. Dá Essa, uma pitada, né? essa é a pitada, essa é a pegada que eu tô te falando. Isso é muito. Você É, trazer o leitor para dentro da obra de forma que ele possa enxergar aquilo que está acontecendo e fazer com que ele se emocione, se irrite, se alegre.
Isso é eu querer matar o cara e isso é muito bom, isso é muito legal. É, mas Isso deixa no capítulo você quer matar e no outro você já tá gostando dele. isso aí. Essa é a pitada. Mas dentre de todas essas obras que você escreveu, é, tem alguma delas que possa se dizer assim, bom, aconteceu comigo, eu vou descrever aqui em palavras, não dizendo que fui eu, né? Mas eu, Caliana Soares, passei por isso aqui, então vou colocar isso aqui. Ah, é. Já aconteceu esse tipo de coisa com você? Não, 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 né? não. Não tem nenhum livro nesse sentido, não. É porque Não, difícil. assim, toda obra tem muito do autor, né? Ou momentos que a gente viveu na vida, ou às vezes uma cena que passou na sua vida vira uma cena do livro. Isso. Mas dizer assim que foi baseado Não, não praticamente totalmente. Digo assim, numa um trecho, questão. uma linha ou dois, alguma partezinha. Sim, nesse sentido, sim. Sim, né? Teve sim, nesse sentido. É, eu acho que, como você Uhum, falou, todo escritor tem. Toda a literatura tem um pouco do seu criador. Né? Então, se não fosse isso, acho que tem. não. Seria até uma espécie de plágio, né? Mas. Vamos lá. É. Personagem que você gosta de desenvolver. É o mocinho ou o vilão? Primeiro. Ai, eu gosto dos vilões. Eu sou. As meninas dizem que eu sou da pá virada. Eu amo os vilões. Acho que é por isso a parte que eu gosto do terror. É, de escrever terror, eu digo muito. Quando a gente escreve romance que morre um mocinho ou morre algum personagem, as leitoras vão para as redes sociais mesmo. Elas vão lá e descem a lenha, que reclamam e tudo. Mas já em livro de terror, você é mal e as pessoas aceitam de boa, sabe? Então, assim, é muito bom desenvolver vilão, a verdade é essa. É É bom bom. sim aquele momento romance, mas vilão é quando a gente esbraveja e coloca tudo pra fora Com mesmo. certeza. É bom. Com certeza. Você botar tudo ali naquele cara, isso é muito bom mesmo. É, É. os meus livros de fantasia, os vilões são meio mocinho. É uma confusão um pouquinho É aquele difícil de tipo de vilão entender. que tem meio que pena de fazer maldade, é isso? Mas acaba fazendo. É, alguns se convertem, outros só, é certo terror. Terror, os vilões são maus, são É, bem né? maus. O terror meu é o terror cru mesmo. Você lê pra ter medo. É pesado, aquele terror pesado. Isso, terror Nossa pesado. senhora. Ixi, Maria. É, pelo nome você já vê, né? Eu lancei agora em janeiro, lancei a duologia Não Brinque com a Morte. E trata temas como, por exemplo, assassinato, porque a personagem principal é uma bruxa que foi assassinada e quando ainda era uma criança. Então tem, assim, são livros pesados de terror mesmo. Porque eu acho assim que tem muito livro de suspense. E eu venho de uma raiz do Exorcista, da época de Sexta-feira 13. Então tem assim muito pesado nesse sentido assim, muita influência. Então foi daí que partiu. Eu lembro desses filmes aí, Sexta-feira 13, Fred Krueger. É, esses filmes são memoráveis, são bem pesadinhos mesmo. É, deixa eu te perguntar, quanto tempo demorou para você concluir a primeira obra? Assim dizer, ó, tá pronto para ir para uma editora, só que você, pelo que você me disse, você preferiu jogar ele para o meio independente devido às questões, né, de editoras do nosso país que não facilitam nem um pouco, né? Mas quanto tempo demorou para ele ficar Isso. pronto? Olha, eu escrevi ele eu acho que eu escrevi em torno de 2 ou 3 meses, mas dele ser escrito até ser publicado foram 10 anos, né? E depois, porque eu escrevi da forma manual, eu escrevi naqueles cadernozinhos à mão, eu ainda tenho ele. O primeiro livro escrito à mão, a menina disse que já é uma relíquia, né? Pegou ser uma Então, relíquia depois eu preciosa. passei ele, São os depois originais. eu passei ele para digital, escrevi todinho. Só que quando eu escrevi, eu não achei que tava bom, eu reescrevi. Ele era narrado e eu reescrevi ele todo para a primeira pessoa. Então, digamos que foi bem trabalhoso. Aí passou por revisão, concorreu a prêmios ele. Infelizmente eu não ganhei. Mas até ele para a Amazon foi assim uma jornada, É sabe? mesmo? Por isso que eu mesmo, muita gente quando me pergunta, eu digo, o meu primeiro livro é o meu livro preferido, acho que por ele ter sido
todo esse questionamento, toda a espera, todo o processo criativo. Então, foi uma jornada bem longa, Bem longa. comparado aos outros livros de hoje, são bem longos. Mas assim, foi um período de aprendizado, né? Porque você desenvolver aquela trama ali. Aí você, a autora, pegar e ler. Viu que não tá bom, dá pra melhorar. Isso, eu acho que, assim, foi bom no sentido que você conseguiu expressar 100% do que você queria ali, né? Mas o tempo foi só um detalhe, no caso, né? Um pouco doloroso, mas E valeu a pena, né? Isso é muito bom. valeu. Vamos É lá. aquele livro que eu pego e digo assim, esse livro tá perfeito. Isso é bom quando você tem essa certeza e não tem dúvida, pô, será que tem que mudar isso, mudar aquilo outro? Depois de publicado, de tirar da publicação, dá uma dor de cabeça, mas dá uma dor de cabeça incrível. Deixa eu te perguntar, nessa sua trajetória, na sua jornada até hoje, qual foi o desafio mais tenso que você teve que passar ou ainda não passou por isso? Assim, depois do período de 10 anos e tal, os últimos tempos pra cá, qual foi o desafio mais intenso que você passou no meio literário? Aí, ultimamente, o desafio mais intenso está sendo trazer ele para o físico, né? Você disse que gostou muito das Muito, capas, muito mesmo. só que a capista sou eu, Uhum, a diagramadora sou eu. uhum. Sou eu quem faço a diagramação, minhas capas, toda a parte técnica, o miolo. Ou seja, eu fui aprendendo e fui fazendo cursos e fui pegando informações, estudei muito. Então, digamos que passar para o físico ultimamente tem sido a maior dificuldade, né? Mas, ao longo do tempo, ser reconhecida, ter leitores, eu acho que foi uma das maiores dificuldades. Eu acho que para todo mundo. Você ter crédito no meio literário, você chegar a ter um número X de leitores, é uma caminhada muito lenta. Talvez muita gente diga assim, no primeiro mês, segundo mês que está publicado, já tem leitura. Não. Quando eu vim ser lida pela primeira vez, já haviam meses que eu tinha publicado o primeiro livro. Então, tudo é uma jornada muito difícil. Não é fácil. Muita gente vê por fora, né? Nós, escritores, principalmente a gente que escreve digital, que não tem muito peso, porque muita gente diz assim, você é escritora de quê? Diz, não, sou escritora da Amazon, eu escrevo e-book. Aí as pessoas, tipo assim, não dá muito Não deu crédito aquele porque você não tem crédito. um livro ali na mão, entendeu? Você não tem o livro na mão. Então, a gente, como escritor digital, a gente ainda é muito descreditado. Não tem muito crédito em relação à escrita. Muita gente não leva a sério você ser escritor. Eu acho que esse é um dos maiores dificuldades. Depois, quando você começa a ganhar leitores, que você começa a ser lido, fica um pouquinho mais fácil. Mas, infelizmente, em relação a ganhos, ainda é muito pouco. Não dá para a gente viver só com os ganhos literários. Não dá. Infelizmente, aquele processo que eu te falei, nosso país ainda ele é pouco tem a credibilidade muito baixa em seus próprios escritores, entendeu? E ainda mais as editoras complicam muitas coisas e aí vem o problema da divulgação que nós, escritores independentes, temos aquele impasse de nós mesmos termos que nos divulgar e nem sempre nós temos tempo para fazer isso e se torna uma coisa complicada. E isso aí vai desencadear a próxima pergunta que é: você acredita que o cenário literário independente no nosso país tem ganhado mais adeptos, mais terreno, ou ainda continua um pouco tímido devido a esses problemas que nós temos com divulgação, edição e o restante que envolve tudo isso? Eu acho que nós ganhamos sim bastante espaço. Antigamente a gente podia prestar atenção que era muito difícil. Eu era uma pessoa mesmo que tinha dificuldade para comprar livros. Eu ia na biblioteca pegar os livros para ler. E hoje a gente tem a disponibilidade do Kindle. Você baixa um aplicativo, seja ele ou seja outro, porque existem várias plataformas.
Você baixa de forma gratuita. Tem vários livros gratuitos o dia todo, todos os dias. E eu percebo também, assim, pela questão, por exemplo, das bienais, que começou a dar crédito para os autores independentes. Aí veio aparecer as plataformas de autopublicação. Então, eu acho que a gente ganhou, sim, um espaço. Mas talvez ainda não seja aquele espaço que a gente espera. Mas eu acho que já foi bastante, essa parte aí já foi bastante evoluída. Quando começou, eu achava muito tímido. Que nem eu disse a você, eu comecei aqui na minha região, aqui na região Nordeste, no Rio Grande do Norte, onde eu moro, ainda é muito tímida a questão digital. Então, digamos que ainda está engatinhando, né? Mas eu acho que nós já ganhamos, sim, bastante espaço. Você vê que todos os dias, mesmo autores independentes que publicam por editoras, estão lá nas redes sociais, estão divulgando, estão publicando no Facebook, no Instagram. Você entra, tem muito autor. Então, eu acho que a gente está ganhando, sim, bastante espaço. Acho que já foi bem menos. Realmente, há um tempo atrás era quase nenhum, nulo mesmo, sem perspectiva de nada. Agora, vamos lá. Uma parte aqui que estava ansioso para chegar. Deixa eu ver aqui, papapá. Os Lordes Vampiros. Isso é uma série, eu vi lá as capas lá e achei muito interessante. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa série, Os Lordes Vampiros. Esse daí foi, né, o início do meu reconhecimento como escritora. Apesar de ter vários livros, foi aqueles livros que realmente estouraram, né, que foram bastante lidos. Tudo começou numa brincadeira, num grupo de Facebook, porque éramos 11 autoras independentes que se ajudavam mutuamente. Nos chamávamos as literatas. E nós formamos um grupo para uma ajudar a outra. A gente ajudava com divulgação, com tudo. Então, a gente fez, no Dia dos Pais, uma espécie de brincadeira. Todo mundo fez um conto, né? Lançou o conto na Amazon, todo mundo junto. E deu tão certo que a gente resolveu repetir no Halloween. Só que no Halloween era para só ter uma página e meia, era para a gente não publicar pela Amazon, mas a gente ia pegar aquela página e meia e ia lançar dentro do grupo. Foi lançado para todo mundo esse desafio. Eu já havia escrito terror, não era tão difícil. Teve autoras que teve muita dificuldade, porque nunca tinha escrito terror. Só que o meu público era feminino. E todas as pessoas que estavam no grupo eram mulheres, não tinham homens dentro do grupo do Facebook. Então eu tinha que criar um personagem que cativasse ao mesmo tempo que fosse voltado para o setor do Halloween. Aí daí nasceu o Lorde Vampiro. Então era para ter uma página e meia, acabou com 40 páginas. Eu cheguei no grupo, as meninas, não tem condição. Aí eu contei o que tinha acontecido, olha, virou 40 páginas. Aí as meninas, não sei o que, começou aquele bababá, e todo mundo começou a fazer seus contos e aumentar. Quando a gente cuidou, todo mundo publicou, e no dia do Halloween ele ficou gratuito. Então, o Lorde Vampiro, que foi o primeiro, né, era um conto, ele ficou com 40 páginas no início, e ele ficou entre os mais baixados gratuito. Quando ele saiu dos mais baixados, foi no Halloween, ele entrou aí para os mais vendidos, entrou para a galeria dos best-sellers. E as pessoas começaram a ir para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, o pessoal atrás, a gente quer a continuação, a gente quer mais, o livro é pequeno. Aí daí o Lorde Vampiro ganha mais 2 capítulos, né? Ganhou mais 2 capítulos e aquelas leitoras foram lá e leram e gostaram. Aí vieram os outros, né? Todos eram, como eu já tinha começado com conto, eu disse, não, se eu for escrever livros, vai ficar desentuado. Então, os outros lords foram escritos também em formato de conto. Eles têm no máximo 80 páginas, 70 páginas, não é mais do que isso. Então, eu escrevi aí o primeiro, que foi o Lorde Vampiro, veio o Lorde Perverso, o Lorde Sombrio e o Lorde Supremo, que foi o 4º livro. Quando eu terminei os 4, aí o pessoal voltou para as redes sociais. A gente quer saber sobre o passado do Lorde Vampiro. Não, esse homem teve teve 3 esposas, o que foi que aconteceu? Aí veio a Lei de Vampira. A Lei de Vampira realmente é um livro já de, acho que é 150 páginas,
ele já não é dos Lords Vampiros, ele é um complemento, né? Já não é dentro, a série mesmo dos contos são os 4 Lords, que é os Lords Vampiros, que eu lancei recentemente pelo clube de autores, todos juntos em um único volume. Aí você fez um compilado dos Lordes Vampiros. Eu achei aquela capa, as capas de todos eles muito interessantes. É, Porém, na Amazon, eles estão separados e tem eles juntos. Fica a escolha do leitor. Se eles quiserem ler eles separados, cada um Lorde de cada vez, eles leem. Se eles quiserem um combo, né, leem todos juntos. Ou se quiserem físico, compram também pelo clube de autores. isso é bom, isso é bom. É, vamos lá, você deixou ali uma descriçãozinha ali que eu achei muito chamativa, né? Muito convidativa. Você botou lá, um conto para ler em uma tarde chuvosa ou em um dia silencioso. Comenta um pouco mais a respeito sobre a sua obra A Última Dança. A Última Dança. Ela foi publicada na antologia Mulheres e Seus Prazeres. Pois justamente eram todas as autoras desse grupo, nós nos unimos e, como a gente tinha muitos contos, a gente fez um único livro, foi publicado pela editora Ibis, ele ainda tem alguns volumes, os últimos volumes ainda estão à venda pela Amazon em formato físico. Então, quando terminou o contrato com a editora, eu lancei o conto para que as autoras ou as leitoras pudessem ler, porque ele só estava publicado na antologia, então eu lancei. Né? Porque era um conto curto, são 10 páginas ele, são apenas 10 páginas, em torno de 5.000 palavras, se não me engano. E é aquele conto romântico com um toquezinho de drama, né? Um toquezinho de drama, fala sobre o oculismo, sobre o prazer da dança, fala sobre Rosita. Rosita era uma dançarina que no auge da sua carreira, ela estava dançando com seu parceiro e ele morre. Então ela entra num processo depressivo, no mundo do alcoolismo, onde o parceiro dela já havia retirado Roseta, e aparece de repente na porta dela um cowboy, um fazendeiro, querendo aprender a dançar para pedir a noiva em casamento, porque a noiva também era dançarina. Então, só que existe aquele momento em que ela se envolve com ele, e ele se envolve com ela. Então, daí em diante, eu não vou contar o restante, porque Não, não senão... dá spoiler não, Então, senão vai ser demais isso muito aí. spoiler. Pode não. Mas aí, enfim, por isso eu coloquei essa chamadazinha, né? Como ele é um conto curto, ele é ideal para uma tarde chuvosa, ideal para uma tarde tranquila. Isso é bom. Agora, vamos lá. Dentre todas as suas obras, ó, você tem o Lorde Perverso, Pérolas de Vidro, O Rosto por Trás do Espelho, Beijos de Borboleta, Coração Selvagem, Os Lordes Vampiros, que é a série, Não Brinque com a Morte e Não Brinque com a Morte, volume 2. Dentre essas obras que você tem, qual delas tem se destacado mais? Assim, obtido mais êxito? Os Lordes Os Lordes Vampiros. Vampiros, né? Os, os Lordes Vampiros, eles ganharam bastante adeptos nos últimos tempos. Tem muitas leituras, né? Graças a Deus. Entraram para a galeria dos best-sellers, estão lá, estão entre os mais vendidos do Brasil. Então, assim, para mim foi aqueles livros que você não tinha pretensão e que se destacou. Porque, na verdade, quando eu escrevi, que nem eu disse a você, foi uma grande brincadeira que acabou dando certo. Se tornou aí uma série, né? E tem gente, apesar de eu já ter escrito a série, terminado, escrito o livro das Leis Vampiras, que traz o passado de Lord Henry, que é o vampiro. Tá sujeito aí a ter um novo livro também voltado para o Lord Vampiro. Eu ainda estou tomando as decisões ainda, pensando, raciocinando, mas Então não dá spoiler sobre ele, para as não. leitoras comecem a ficar felizes, que eu acho que vem novo livro por aí em breve. Sim, se Deus quiser vai vir. Agora, vamos lá. Caliana, o pessoal pede para perguntar isso para os nossos convidados, né? A questão de você sempre escreveu sozinha ou já houve algum convite para você participar de uma outra obra com outro escritor? Uma obra em conjunto? Não, sempre escrevi sozinha.
que nem eu disse a você, as obras em conjunto que eu tenho são as antologias. Eu tenho participado de muitas. Recentemente eu estou na antologia Cápsula do Tempo, da editora Ibis. Já estou confirmada para participar da antologia que vai ter sobre as lendas tupiniquins, que vai ter agora pela editora. Também vou participar, entrar com um conto. Mas, assim, uma obra conjunta com outro autor, eu nunca fiz. Eu acho, assim, é complicado para mim trabalhar em grupo. Eu sou muito ansiosa. Trabalhar com outra pessoa num livro seria muito complicado. Eu já disse, eu sou muito ansiosa. Eu não tenho... Eu tô aqui, de repente eu quero escrever, eu sento lá e escrevo. Eu tenho um ritmo de escrita fixo. Todos os dias eu sento ali e escrevo. Tenho aquele horário de escrita sagrado. E essa minha questão da ansiedade, eu acho que é muito difícil conciliar com outra pessoa, sabe? É muito difícil. Entendi. É o que foi, a ansiedade foi o fator que me levou a escrever. A necessidade dessa minha... Eu sempre fui muito ativa, muito elétrica. Eu sou aquela que acorda às 5 da manhã, vai dormir à meia-noite ligada na tomada. Então, a escrita foi onde eu esbravejei tudo, sabe? Onde eu coloquei toda a minha atenção. Por isso, muita gente diz, eu queria ser... Tem uma autora que é uma amiga minha que diz assim, quando eu crescer eu quero ser como você, todo dia um livro novo. Porque eu estou sempre publicando, porque eu não paro de escrever. Eu termino um livro, eu entro no outro. Às vezes eu escrevo 2, 3 ao mesmo tempo. Nesse momento eu estou passando por isso. Eu estou escrevendo um livro, eu comecei uma nova série, mas ao mesmo tempo eu estou escrevendo um outro livro de terror, e quando eu paro entre um livro e outro, porque a gente tem, você que é escritor, você deve saber que tem um momento em que a gente cansa. Sim. Eu parto para os contos, então tá saindo uma coletânea de contos ali também. De repente eu estou no meio do livro, vem uma ideia, eu largo aquele livro e passo para o outro. Então, é uma mistura, é um ritmo muito frenético, que dividir com outra pessoa, eu acredito que seja muito complicado. Complicado. E nós que somos escritores temos esse sério, não vou dizer problema, não vou dizer essa séria crise de criação. Eu mesmo várias vezes já passei assim, tipo, chegar do trabalho, sentar lá no PC, escrever, passar a madrugada toda escrevendo e amanheceu e pum, assim, pernoitado e vai trabalhar e como se nada tivesse acontecido bem, porque você tá botando as suas ideias ali em jogo, né? Você gosta. E quando você pega ali pra... É sempre isso. Você não tem uma hora pra sair dali. Enquanto vier aquelas informações na sua mente, das visões que você tá tendo ali, literárias, tem que pôr pra fora. Não adianta, tem que pôr pra fora. Cariana, deixa aí uma palavra de incentivo pros novos escritores. É o que eu sempre digo isso a todos. Não desista. Não aceite que as pessoas digam que o seu trabalho é ruim. Você aprenda a lidar com as críticas boas e ruins, porque elas vêm, não adianta. Um momento, eu tenho uma autora amiga minha que diz muito, quando a gente escreve, a gente bota nossas ideias no papel, ela não é mais nossa, ela é dos outros. Então não desista de jeito nenhum, porque a persistência é o que leva a gente a conseguir chegar onde a gente quer. Várias vezes me disseram que eu escrevia ruim, que era ruim, que isso era... Porque eram pessoas... O livro que era ruim para uma, não era ruim para outra. Então, não desista, porque as pessoas não acreditam em você. Assim como existem umas que não acreditam, outras vão lhe dar apoio. O negócio é persistir. Ler muito, ler bastante, continuar o caminho, ignorar as críticas e tocar o barco. Isso aí. Não desistir. Caliana, abraços, considerações, elogios, abraços, lembranças. Seu espaço é todo seu, pode deixar, para quem você quiser. Eu acho que só tenho a agradecer a você, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Né? Aos meus leitores, não tem como deixar de agradecer a eles, porque se eu sou escritora, se hoje eu escrevo, é porque alguém resolveu me ler.
Então eu sempre agradeço a eles, a cada um deles, aqueles que vão todos os dias no meu Facebook. Tem leitor que me dá bom dia todo dia, tem leitor que quando lê o livro vem me contar que leu, que gostou, que não gostou. Então tudo isso é muito gratificante. Eu tenho que agradecer a essas pessoas que tornaram esse sonho possível, né? Porque para nós, escritores, escrever é um sonho. Com certeza. E não há nada mais E gratificante do que receber o reconhecimento do nosso público. isso, exatamente. Carliana Então, Soares, é muito gratificante. foi um prazer te receber no canal Literatura Ativa. Espero que suas obras decolem, tá? Ganhem sucesso de proporções incontáveis. Um grande abraço para você, uma boa noite e fique com Deus e forte abraço para você e para todos que te acompanham. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.